2023 tem sido marcado para nós gaúchos como um ano de catástrofes. É a natureza respondendo o desmando humano. A pandemia também foi uma resposta à humanidade e também ao povo do Rio Grande do Sul como um todo. Mas diante disso, eu pergunto: como colocar para dentro da análise da história, da geografia política e da própria geopolítica o debate da sustentabilidade planetária? Será que o poder é mais importante que a vida humana e do próprio planeta? E como a questão ambiental é importante em um mundo cada vez mais conectado? Estas e outras questões serão abordadas agora no programa Falando de História deste domingo, 1º de outubro de 2023. Antes de continuar com o nosso programa, não esqueça de deixar o like, acionar o sininho das notificações para não perder nossos vídeos novos. Inscreva-se e fortaleça também, o nosso conteúdo reflexivo e analítico. É muito importante. E é muito importante também que você fortaleça o nosso trabalho, através do seu like, do seu comentário e do seu compartilhamento. Aliás, também sugiro que você acompanhe a nossa aba comunidade para ver ali a nossa nova programação a partir de outubro. Nós temos uma nova programação no canal. Não deixe de conferir as novidades, certo? Bom, vamos voltar ao tema deste nosso primeiro Falando de História. Você deve estar sabendo que o Rio Grande do Sul está sofrendo com muitas chuvas, enchentes, muitos ciclones, vamos dizer assim. Além da perda material, mortes e muito sofrimento. O ser humano que desequilibra o meio ambiente vê aí a resposta de seus atos, ou dos atos das corporações, enfim. Há quem negue esses desequilíbrios, há quem negue que existe inclusive o efeito estufa. O professor Orlando Albani de Carvalho, da Universidade Luterana do Brasil, titular do curso de Geografia, fala a respeito. O espaço transformado, o espaço produzido, ou, como dizem alguns, a natureza produzida, ela é sempre pela sociedade. Então, o que a gente tem ambientalmente, e hoje no mundo, e que se tornou problemático do ponto de vista da sustentabilidade, é fruto sempre das relações sociais e de poder. Né? O espaço, a gente percebe ele enquanto as territorialidades humanas, né? As formas de uso do espaço. E como a gente viu aqui mesmo na disciplina de geopolítica e globalização, existem diferentes atores agindo no espaço. E nós também. Só que é a questão da assimetria do poder. Né? A minha e a tua, ou a nossa capacidade de transformar o espaço é muito diferente daquelas que têm os estados e as grandes corporações. Não é? Então, eu também penso que no âmbito da questão da sustentabilidade, a gente deve ponderar essas assimetrias e, dessa forma, também as responsabilizações, não é? Em relação à questão da sustentabilidade. Mas, para não me estender demais, o fato é esse, né? O fato é esse, né? O espaço, ele é principalmente transformado e modificado através de ações conscientes, ou seja,
que sabem o fim que vai ter, que sabem o objetivo com que fazem, né, às sociedades e o modo como elas se relacionam, tendo em vista essa questão da assimetria do poder. O Milton Santos, ele tem aquele livro dele, né, A Natureza do Espaço, e ele diz, né, a natureza, ela não age, a natureza, ela é, certo? A natureza, ela simplesmente é, ele existe, ele é ciclos, e ela não tem ações, a natureza, planejadas, no sentido de, vou fazer isso para chegar naquele fim. Não, a natureza simplesmente é. Né? Quem age, quem age são os seres humanos. Os seres humanos supostamente agem com consciência, ou seja, eles planejam e sabem daquilo que estão fazendo e das potenciais consequências. Bom, diante desse cenário de destruição do meio ambiente em nome do desenvolvimento, Jorge Heremites dos Santos, antropólogo renomado e professor da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, fala da relação entre sustentabilidade e desenvolvimento. Eu estou vendo do caos. Eu não vejo outra saída que não passe pela substituição desse governo. Eu também não acredito, eu vou dizer uma coisa aqui entre nós, que está faltando um S no projeto nosso. Ele tem que ser um projeto nacional de desenvolvimento sustentável. Se não Isso aí for, mesmo. se não for por esse caminho, não adianta pensar em 4 complexos industriais, porque aí é saúde, todo mundo sabe isso, turma boa sabe, é saúde, agronegócio, petroquímico e gás bélico, falta outro complexo. Então, como é que a gente faz a Amazônia, a parte que está em pé, produzir sem prejudicar o meio ambiente? Essa fala do professor Jorge Heremites é fundamental para o entendimento de que a questão ambiental não é pauta supérflua ou de menor valor. Desenvolvimento econômico e social não pode estar mais atrelado à degradação ambiental. Nesse sentido, o professor Orlando faz uma importante observação. Então, que serve também para a questão das fake news. Certo? Então, acho que tem dois tipos de negacionistas. Dois tipos de negacionistas. Tem o primeiro tipo, que é aquele que eu coloquei no vídeo, que é aquele negacionista que o chama a atenção o Bruno Latour, né? Que é o Bruno Latour, né? Que é um filósofo francês. E é aquele negacionista que sabe, digamos assim, ele conhece a verdade dos fatos, dos acontecimentos, das consequências, mas nega porque a verdade, digamos assim, ela vai colide com os interesses dele, tá? Certo? Então, a questão da mudança climática, eles negam porque a verdade colide com o interesse deles, no sentido que teriam que ser tomadas ações, certo? Então, tem esse tipo de negacionista. Esse tipo de negacionista não é aquele cidadão comum, entendeu? Que anda de carro ali. Não. Estou me referindo a grandes empresários, a grandes corporações, né? Aos lobistas da negação da mudança climática, por exemplo, certo? É o pessoal endinheirado, né? Certo? E esse é o tipo de negacionista. E tem aqueles negacionistas, né? Vamos chamar assim de negacionista vaquinha de presépio, né? Vai com as outras, certo? Aquele que replica, né? Que crê naquilo, entendeu? Que crê naquilo
por algum tipo de desinformação, né? Mas também é complicado isso aí. Também é complicado isso aí. Mas tem esse tipo de negacionista que vai replicando essas informações negacionistas, também movido por algum interesse pessoal, né? Aí o que eu quero dizer é que a mesma coisa serve para as fake news. O mesmo serve para as fake news, certo? Então tem aqueles caras que criam fake news e jogam nas redes sociais, sabendo que é uma fake news, sabendo que é uma mentira, mas ele lança aquilo, né, no sentido de prejudicar o outro. E da mesma forma vai ter aquele depois que vai replicar aquela mentira, aquela fake news, né, que crê naquilo né, por falta de capacidade crítica e tal, mas também tem alguns que vão replicar essa fake news, porque também é do interesse deles. Então, diz, isso aqui é uma coisa que, pô, isso aqui é fantasticamente absurdo. Ele pensa com ele, não tem como ser verdade isso aqui. Mas isso prejudica A, B e C, que é do meu interesse prejudicar. Então ele replica aquilo, certo? Então tem esse tipo de coisa. Tá? Então, e depois tem o crédulo mesmo. Tem o crédulo mesmo. Ele não gosta de alguém ou não gosta de uma certa situação social, aparece aquela fake news bate com o que ele gostaria que fosse e ele repete ali a fake news. Certo? Então, com isso, falando da questão tanto da fake news quanto do negacionismo, de vários tipos que tem por aí, a gente tem um novo espaço geográfico mesmo, né? No sentido de que ele é um espaço que grupos se apropriam, transformam, que tem territorialidades, que é o ciberespaço, né? Principalmente nesse espaço do ciberespaço, que são as redes sociais, onde a gente tem múltiplas territorialidades, grupos trabalhando ali. Tá? Então, isso seria uma outra questão. Então, tem mais texto sobre isso, né? Do ciberespaço. Quando falamos em sustentabilidade, em meios de preservação da vida, nós estamos dizendo que é preciso mudar para que a gente possa não só manter a nossa espécie viva, mas para que possamos parar de destruir e aí sim tornarmos seres que realmente criem, porque a transformação da natureza, ela tem um preço. E talvez não há dinheiro no mundo que compra, né, e que faça com que a gente possa estar vivo. Não há dinheiro no mundo que compra, né, e que retire os efeitos, né, dessa coisa tóxica, nociva, a poluição de nossos rios, a poluição do nosso ar, a poluição sonora dos nossos ambientes. Nós estamos vivendo hoje um momento, e esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu disse o seguinte: nós vivemos hoje uma crise de fundo moral. Uma crise de fundo moral que tem repercussão na sociedade, na política, na economia e no próprio meio ambiente. Respeitar o meio ambiente é respeitar a si mesmo e ter também o senso de que o lixo que eu jogo no chão não prejudica só a mim, mas prejudica o outro, mas também a mim. Quando eu tenho consciência, quando eu tenho cidadania, quando eu respeito o meu próximo, quando eu respeito o meio ambiente, eu me torno uma pessoa consciente. E uma pessoa consciente, com certeza, não é massa de manobra para aqueles que querem, né, e se vangloriam e se felicitam pelo caos. O ciberespaço, certo? Que é esses ambientes virtuais, como esse que nós estamos, como o YouTube, como as redes sociais, não é? Que é um espaço no qual as pessoas habitam
durante muito tempo do dia, habitam muito tempo do dia. Eu mesmo passo, às vezes, várias horas nesse ambiente aqui, certo? Da Ubra, né? Ou em outros ambientes. Certo? Então, a gente tem que... Eu tenho pensado, e tem gente escrevendo sobre isso, do ciberespaço como território, como espaço geográfico, porque ele é habitado, ele é produzido, transformado pela sociedade. Então, nesse sentido, ele é espaço geográfico, né? Então é território, são territórios que estão ali, certo? E existem agentes, atores principais que de alguma maneira controlam esses territórios. Mesmo o YouTube é uma empresa. O YouTube é uma empresa. E o quanto um certo vídeo aparece ou não aparece, ou aparece mais ou para quem aparece, isso é definido pela empresa. O logaritmo ele ser... Não, mas o logaritmo ele tem, isso que eu tenho lido, os logaritmos eles têm, eles estabelecem uma certa rotina, e o logaritmo, claro, ou as inteligências artificiais que vão, na atualidade, resolvendo qual é o vídeo que vai aparecer mais, qual é o vídeo que vai aparecer menos, para quem vai aparecer, para quem não vai aparecer, certo? Então ele decide. Raramente vai aparecer na minha timeline, em qualquer lugar aí, um vídeo negacionista, né, da mudança climática, porque a inteligência artificial, os algoritmos já sacaram que eu não sou um sujeito que está no perfil da credulidade, de aceitar qualquer coisa e tal, pela minha formação acadêmica. Diz, esse cara aqui nem vão perder tempo com ele, que não adianta. Esse Falando de História é um programa que é muito importante para esse canal e para esse que vos fala. Por muitos anos lutei para começar a fazer esse projeto. E aqui estou. E este primeiro programa é uma homenagem a todas as vítimas dessas catástrofes naturais, que na verdade têm a mão humana. Que possamos ter mais consciência e que possamos, quem sabe, no futuro, entender que as nossas ações elas geram as nossas consequências. Enquanto terceirizarmos as nossas responsabilidades, pelo orgulho de não querer admitir aquilo que é erro nosso, nós continuaremos sofrendo por esta escolha. É preciso que tenhamos mais humildade de reconhecer os nossos erros e, acima de tudo, é preciso consciência para cobrar daqueles que têm poder para que estes ajam fazendo aquilo que eles têm que fazer. Nós precisamos de uma política global de sustentabilidade, mas uma política que seja de verdade e não fique somente nos protocolos de intenções ou nos discursos bonitos como aqueles proferidos na ONU. O último discurso de Lula, por exemplo, muito bonita, muitas falas importantes, mas cadê a prática? Cadê a concretização disto? Chega de promessas, é hora de ações efetivas em prol de um planeta melhor, em prol de uma sociedade mais justa. E talvez nós temos que parar de ficarmos apontando e querendo talvez o anonimato no meio da massa. Está na hora da gente, nós individualmente também, assumirmos o nosso protagonismo de agentes transformadores do planeta Terra. É isso, gente. Um bom final de semana, bom domingo, uma boa semana também para todos nós. E até a próxima semana com mais uma edição do programa Falando de História.
so high, I'm hypnotized.